Vidas Paralelas é uma série de biografias de personagens da antiguidade, escritas por Plutarco de Queroneia. São conhecidos 23 pares de vidas paralelas, nas quais um personagem romano é comparado com um personagem grego. Na obra sobre a qual vamos falar, Plutarco biografa a vida do general e político romano Quinto Sertório e compara com a do general e sucessor de Alexandre Magno, Eumenes de Cárdia. Rui, fala-nos um pouco sobre as vidas paralelas e sobre essa obra em particular. Certo. Então, como tu disseste, estamos com uma obra escrita por Plutarco Queroneia, que foi um autor grego que viveu no século I depois de Cristo, segundo depois de Cristo, e que escreveu uma série de biografias sobre personagens de vulto da antiguidade, no qual ele comparou um personagem grego com um romano em geral. Portanto, por exemplo, eu tenho livros em que compara, por exemplo, o par Alexandre Magno com Júlio César, e aqui ele faz um par que é o mais, salvo erro, é o par de biografias mais pequeno dessas 23 vidas paralelas que se conhecem, que é o jornal romano de Quinto Sertório e Eumenes de Cárdia. Pronto, que são dois personagens que eram conhecidos por serem bons generais, bons combatentes, mas que acabaram por estar no lado errado do campo de batalha e perderem no fundo, a guerra e as suas próprias vidas. Por que é que quiseste traduzir essas vidas paralelas em particular? Pronto. Existiam na altura algumas metades de vidas paralelas traduzidas nos anos 40 e 50 do século passado, salvo pela Inquérito, tenho ali um ou dois. No caso concreto do Sertório e do Eumenes, a escolha foi porque nós estamos em Évora, eu sou de Évora, nasci em Évora, e para quem não sabe, nos está a ver de outras partes do país, ou mesmo no Brasil, existe um mito, porque é isso mesmo, um mito, que Évora foi uma capital de um reino governado por Sertório, em que a partir daqui ele governou governou os lusitanos na sua luta contra Roma. Portanto, é uma história interessante por si só, portanto, uma história que tem neste momento perto de 500 anos de falsificações, começando no André de Rezende, e depois passando pelos escritos de um frade, que eu agora não me lembro o nome, que surgiu com este mito. Portanto, foi um mito que foi agarrado e alimentado durante muitos anos e que me foi ensinado a mim como criança inocente e crédula na minha escola primária e por aí fora, não é? Portanto, e não é verdade. Portanto, e essa foi a principal motivação. O livro que vocês aqui veem não tem uma única referência a Évora, sequer é discutível se passa alguma ação que seja aqui no próprio Alentejo, e de certa maneira a motivação era esclarecer um bocado esse mito, porque não é só uma coisa que se diz aqui entre os habitantes. Em 2007 e 2008, quando comecei a trabalhar neste livro, uma das coisas que eu me lembro foi de ter consultado o artigo da Wikipédia sobre Sertório e estava lá isto. Portanto, é uma coisa que não devia estar. Portanto, a motivação foi essa. E o que é que os leitores dessas vidas paralelas de Sertório e Eumenes podem encontrar? O que é que se pode esperar dessa obra? Para além da obra, para além da tentativa de desmistificar esta história, a obra em si tem algumas coisas de interesse. Portanto, Plutarco escreveu isto como um exame de caráter. Né? Portanto, o que ele estava interessado, que é uma coisa muito comum na antiguidade, e vem até na própria Bíblia, era aquela ideia de que aquilo que nós somos por dentro, o nosso próprio caráter determina aquilo que nós somos na vida. Né? E ele explora isso nestas vidas paralelas e acaba por, muitas vezes, moldar a sua própria narrativa em função da história que quer contar. Portanto, Sertório, é um general romano que na Primeira Guerra Civil, vamos chamar-lhe assim, de Roma,
Ele acaba por ser partidário do lado de Mário, derrotado pelos partidários de Sila e foge para a Península Ibérica, onde realmente os lusitanos o convidam para ele liderar a luta contra Roma. Portanto, do lado de Sertório temos ali uma série de anos de história do nosso território, que esta é uma fonte que pronto, para além de Plutarco apenas Sallusto escreveu sobre este período, e oferece então algum detalhe sobre o que se passava aqui nessa altura. Do outro lado, eu devo dizer que muito mais do que pronto, eu antes de Cardeão-General de Alexandre Grande, pertence a um dos períodos que eu acho que é um dos mais fascinantes da história, que é o período dos diádocos, portanto, o período dos sucessores de Alexandre o Grande. Quem gosta de Game of Thrones ou dessas tipo de narrativas, encontra aqui uma espécie de Game of Thrones real, portanto, pessoas, uns poucos de generais, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu, com os nomes esquisitos, como vocês podem ver, mas que lutaram pelos despojos do Império de Alexandre e durante perto de 40 anos, né? E tiveram apenas como limite aquilo que eles podiam fazer a sua própria ambição. E passaram 40 anos a lutar uns com os outros, até que no final surgiram aqui os chamados três reinos sucessores, o Egito dos Ptolomeus, os Seleucidas na zona da Síria e Iraque e Oriente, e depois o reino sucessor da Macedónia, da dinastia dos Antígonas. E Eumenes pertence a esse período, portanto, um período de traições, de lutas uns com os outros, de alianças. De um lado, um personagem se encontrava num campo e no ano a seguir encontrava-se no outro campo, completamente oposto, e é uma narrativa que eu sempre achei muito interessante e muito fascinante. Eu quis juntar as duas biografias, porque há algumas metades, vamos chamar assim, das vidas paralelas no mercado, que foram traduzidas em separado. Por exemplo, Sertório foi traduzido isolado, sem uma tradução correspondente de Eumenes. Foi traduzida, aliás, até aqui em Évora, impressa numa tipografia aqui no século XIX. As edições da Inquérito a mesma coisa, só têm um dos pares e não têm o segundo. Eu não quis fazer isso porque elas foram lidas em conjunto e em conjunto que elas estão apresentadas. O que é estavas a falar da questão da importância do caráter e da construção do caráter nessa obra? O que é que nós, leitores, hoje podemos aprender sobre a construção do caráter nessas vidas paralelas? Neste caso concreto, estamos a falar de como duas pessoas lidaram com a adversidade durante anos a fio. Portanto, que por se encontrarem no lado errado do campo de batalha, digamos assim, como é que eles sustentaram, como é que eles inventaram modos de seguir em frente e às vezes até tirarem, tanto no caso de Sertório como no caso de Eumenes, conseguirem transformar derrota em vitória várias vezes, e essa é uma narrativa muito interessante. E como é que eles, depois, ao longo dos anos, foram, mesmo quando se via que eles já não iriam conseguir a vitória final, como é que eles lidaram com isso. Portanto, essa é a ideia desta obra e aquilo que ele tentou aqui explorar. E, portanto, se tiveres que resumir um pouco daquilo que temos estado a falar, do porquê ler essas vidas paralelas de Sertório e Eumenes, como é que resumirias esse apelo? Pronto. É uma obra que tem muita relevância para a história antiga do nosso território, portanto, acho que isso é inquestionável, é uma das razões pela qual ele deve ser lido. Depois, a maneira como Plutarco explora estas dimensões do caráter, aquilo que ele nos mostra sobre como era a vida na Antiguidade Clássica, é um outro apelo que aqui existe. Nós, neste caso concreto, também tentámos fazer com que fosse uma obra mais bonitinha, porque era um livro mais pequenino, tentámos, pronto, fazer uma obra mais bonita até, e penso que isso foi conseguido. Portanto, se alguém quiser comprar para oferecer a outra pessoa, acho que ficam muito bem servidos.
E se alguém quiser comprar, então, a obra, seja para oferecer, seja para si próprio, qual é o caminho? Pronto. Esta obra, portanto, todas as nossas obras estão disponíveis no nosso site, nós enviamos para todo o lado, incluindo para o Brasil e inclusivamente para quem nos está a ouvir do outro lado do Atlântico, se a encomenda foi de determinado valor, os portos podem inclusivamente ser gratuitos, portanto, é uma coisa que os nossos clientes no Brasil às vezes ficam surpreendidos, mas é verdade. Em Portugal podem encontrá-lo em qualquer livraria, se forem uma FNAC, uma Bertrand, podem perguntar pelos livros. Esta edição que aqui está de Sartório é uma reedição, tanto atualizada e corrigida, que foi lançada em março deste ano, e eu fiz esta atualização na altura em que nós estávamos a gravar o audiolivro. Portanto, este livro também existe como audiolivro. O audiolivro é narrado pelo Luís Matias. Luís Matias é, portanto, uma pessoa que é minha amiga há muitos, muitos anos e é radialista, locutor, e faz audiolivros aqui, e trabalha precisamente na Rádio Diana, portanto, em Évora. Eu era para falar disto, mas não falei. Nós temos Diana tudo, né? Diana Bar, Rádio Diana, o Grupo Desportivo dos Dianas, tudo por causa da Associação Templo Diana, tudo por causa da associação que Diana tem com o Sartório, portanto, vem tudo daqui. Portanto, encontram o audiolivro no Spotify neste momento, ou encontram numa plataforma que é a Scribd, para quem lá pode escutar o audiolivro gratuitamente. Em breve terá noutras, nomeadamente na Audible, que estamos a trabalhar agora para eles lá o terem. Um outro formato em que esta obra está disponível em formato de e-book, podem descarregá-lo diretamente no nosso site. Podem encontrar mais uma vez também na plataforma da Scribd e em breve, em princípio, na Kindle também. E eu vou então fazer aqui, se calhar, não sei, um apelo ou um repto, mas acho que também estás disponível para responder a questões não só sobre a venda das obras, mas sobre a própria obra, curiosidades que as pessoas tenham e que possam colocar nos comentários desse vídeo. Sim, eu gosto muito de falar sobre as obras que faço, portanto estejam à vontade. Não sei se tenham alguma dúvida, comentário, estarei todo o gosto em falar com os interessados. Ora, obrigada, Rui, por mais essa conversa e até logo. Obrigado.